Turma, hoje temos vários visitantes, são todos muito bem-vindos. E eu já quero então começar mencionando por que eu vou pregar o texto que eu vou pregar hoje. Nós na nossa igreja seguimos a sequência bíblica de vários livros. Normalmente ficamos no livro de Atos, mas no começo desse ano, para ter uma variação e lidar também com o Antigo Testamento, nós iniciamos uma minissérie que de vez em quando eu volto, chamada Vozes Antigas, em que nós trabalhamos ou eventos ou personagens do Antigo Testamento. E já lidamos aqui com Abraão, lidamos com Jacó, lidamos com Débora, lidamos com Moisés, eventualmente uma história mais completa, eventualmente um episódio da vida desses homens e mulheres. E hoje nós vamos lidar com um deles, que é um dos mais famosos personagens do Antigo Testamento. E eu me refiro à pessoa de Davi, num episódio. Eu vou começar hoje e seguramente vai ter mais um. Se vai ter mais do que um ou mais do que dois, a gente vai descobrir semana que vem. Mas eu quero trabalhar com vocês, começar a trabalhar hoje a queda de um homem de Deus. Hoje é a queda. E depois nós vamos lidar com queda, confrontação, disciplina e restauração. Mas hoje, a queda. Eu pedi que você abra comigo sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, em que vai narrar aquele famosíssimo episódio, muitas vezes até pessoas que não conhecem a Escritura, conhecem ou já ouviram falar, que é o chamado episódio de Davi e Batseba, retratado em filmes, retratado em música. Sabe aquela música Aleluia do Shrek? Né? Não é que o Shrek compôs a música, está no filme do Shrek, lembram? Ela é sobre esse episódio aqui. Ela é sobre esse episódio. Se você olhar a música, a letra em inglês, não dá para cantar. Não dá para cantar, porque é do Leonard Cohen essa música. Lembra? Eu não vou cantar aqui para vocês, porque... Mas começa assim: When David played a single chord, please the Lord. Lembra isso? Não? Vamos lá. Não, deixa... É sobre esse episódio aqui, e ele faz referências a esse episódio, e ele mistura na música também aquele episódio de Sansão e Dalila, enfim. Mas, então é muito conhecida essa situação que eu vou trazer para vocês, e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler o capítulo, e vai ser uma leitura só. Então eu começo a ler, paro e comento. Começo a ler, paro e comento, e eu fiz, para ficar mais didático, eu dividi o capítulo em cenas. Se você já foi ao teatro, né, alguns espetáculos, é uma das estratégias que eu uso para lidar com textos narrativos, é você cortar o texto em cenas. Cena 1, tem lá Davi em tal lugar. Aí apaga a luz, depois cena 2, Davi está em outro lugar. E aí vem um personagem novo, ok? Então serão 6 cenas, ok? Nós vamos então ler a cena 1, comenta, termina a cena 1, vai para a cena 2, e assim a gente vai trabalhar hoje o nosso texto aqui. Então, 2 Samuel capítulo 11, a primeira cena, eu estou chamando essa cena de o coração do rei, ok? E só tem 2 versículos nessa cena, e é uma cena muito reveladora, diz assim o texto: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Então, olha lá, tem uma cena de guerra ali e Davi não foi. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. A primeira cena eu estou chamando o coração do rei. Mas olha, eu não estou vendo o coração do rei. Turma, o texto dá umas dicas aqui de como que Davi está vendo esse momento da vida dele. Davi, aqui estamos por volta do ano 1000. Davi já estabeleceu o seu reinado, o seu trono, já venceu grandes batalhas, já é o grande Davi, já está em Jerusalém, já tem palácio, e o texto começa dizendo: na época em que os reis saíam para a guerra.
O texto começa dizendo que Davi tem uma responsabilidade. Os reis, naquele momento do ano, todo mundo falava, pessoal, agora eu vou sair para a guerra. Era o momento esperado, que era a época da primavera, que era a época em que não tinha muita chuva, então era o momento de ter batalha e cada rei comandava o seu exército. Mas o texto diz que nessa época em que os reis deviam estar lá, Davi não está lá. Davi fica em Jerusalém, ele não precisa mais, ele organizou o seu exército, está tudo bem, Joabe, o seu principal general, está comandando o exército, já cercaram a cidade, e o texto diz então que Davi está em Jerusalém, e chama atenção o que aparece logo em seguida, dá uma olhadinha, uma tarde. Rapaz, na época em que o rei devia estar no campo de batalha, pela linguagem aqui, isso é por volta de 5 a 6 horas da tarde. Diz o texto que de tarde, Davi levantou-se do trono, né? Levantou-se da cama. E é usado o verbo foi passear. É interessante como é usado. É um verbo que diz... Cara, está sem internet hoje. Por que está chamando aqui o coração do rei? Turma, Davi está demonstrando aqui que ele colocou algo na frente das suas responsabilidades. Ele coloca o seu conforto à frente das suas responsabilidades. E eu vou falar para vocês. Esse capítulo é trágico. Trágico. Vai ser um capotamento nesse capítulo aqui. Mas tudo que vai acontecer nesse capítulo começa aqui. Começa numa revelação de como Davi está pensando a vida. E Davi está pensando a vida de que, eu mereço um pouquinho de descanso, e essa ideia de, eu preciso descansar, não preciso estar na batalha. Na teologia, existe um tema que no Novo Testamento é trazido por uma palavrinha, que é a palavra carne. Diz que a carne milita contra o espírito. Essa palavrinha carne, ela na ideia da teologia, é que todos nós temos em nós um desejo por satisfação, ou melhor, por autossatisfação, por conforto, por prazer, a qualquer preço, né? Hoje até tem um nome mais chique para isso, é chamado de dopamina, o hormônio da felicidade. A Escritura diz que é isso que nós somos, a gente quer isso. Veja, alegria, prazer, satisfação tem o seu lugar na vida. A Bíblia fala disso, ela menciona várias vezes, feliz é o homem que ela entende que um tipo de satisfação é importante, mas nunca, olha o que eu estou dizendo, é difícil falar nunca, não é para tudo que a gente pode falar sempre ou nunca, mas nunca a satisfação à custa das nossas responsabilidades. Nunca. E Davi, ele querendo paz e conforto e tranquilidade, em vez de estar no campo de batalha, e de fato o exército não precisa dele lá, mas ele precisa estar lá, porque é a responsabilidade dele. E em vez de estar lá, ele fica dormindo em casa e vai passear no fim da tarde. As luzes se apagam e termina a cena 1, nos mostrando o coração do rei. Chega a segunda cena, e a cena número 2, eu estou chamando de os olhos do rei. Veja comigo, versículos 2 e 3, o 2 nós já lemos, os versículos são assim. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele viu. E mandou alguém procurar saber quem ela era, ou quem era ela. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e esposa ou mulher de Urias, o Hitita. Os olhos
do rei. Se nos primeiros 2 versículos a gente começa a perceber que Davi tem um coração que quer conforto, agora esse coração precisa se expressar em algum outro membro do corpo. E aqui vai se expressar, poderia colocar os olhos e a boca do rei, porque ele também vai mandar chamar essa moça para lá. Mas ouçam o seguinte: os desejos do coração que eu não vejo, você não vê, quer dizer, talvez a gente veja o nosso, mas eu não vejo de vocês, vocês não veem o meu. O que está lá dentro, isso vai se expressar. De uma forma ou de outra, isso vai aparecer. E vai aparecer no que os nossos braços fazem, no que as nossas pernas fazem. Para onde o nosso olhar procura, o nosso ouvido quer ouvir. Os membros do corpo não são neutros. Eles são expressões do que o nosso coração mais deseja. Aliás, é Tiago, irmão de Jesus, quem diz que o desejo está lá. Tiago capítulo 1, versículo 14, diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa cobiça arrastado e seduzido. Então, a cobiça tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É o processo aqui. É um coração que quer conforto, e depois do conforto tem cobiça, deseja algo ou alguém, e agora ele olha para uma mulher bonita. Veja, a forma como a gente usa o nosso corpo, ela vem da forma como a gente vê o mundo. E Davi vai usar o corpo dele para várias questões aqui. Então, primeiro, diz o texto que viu uma mulher muito bonita. Deixa eu só fazer algumas considerações aqui sobre a pessoa de Batseba aqui no nosso texto. Primeiro, diz o texto que ela é muito bonita. Turma, a gente tende a ver algumas situações que não são dadas sempre como benefício. Então a pessoa é inteligente, o outro é bonito e inteligente. O outro tem talento para esporte. A gente sempre entende essas coisas como algo positivo. Veja, tem seu aspecto positivo. Ah, tá, eu queria ser feio. Não. Mas sempre são armadilhas. Aquilo que Deus nos dá, naturalmente, eventualmente, podem se tornar armadilhas. E essa moça, ela, por ser bonita, ela chama a atenção do rei. Nos comentários, você tem eventualmente 2 extremos, e eu quero evitar os 2 extremos. Tem alguns comentaristas que dizem o seguinte: ela vai estar tomando banho ali, né? Uma mulher muito bonita tomando banho. Alguns comentaristas dizem: a culpa é ela que está seduzindo o rei. Ela está lá tomando banho dela, né? Para seduzir o rei. Esse é um extremo de que a culpa é dela. Eu não vi nenhum comentarista falar o outro lado, mas eu vi percepções populares. Tipo, falecido Twitter, né? Já vi o pessoal falar o seguinte: ela foi estuprada. Veja, o texto, eu vou mostrar, o texto não está dizendo nenhuma coisa nem outra. Naquela época, as pessoas não tinham banheiro em casa, né? Quem tinha banheiro em casa era o rei. Né? Então você vive pode falar para sua esposa, para o seu mal, você vive uma vida de rainha, né? Você tem banheiro em casa, né? Mas naquela época as pessoas às vezes pegavam uma bacia, levavam para algum cômodo da sua casa, ou eventualmente todo mundo meio que no fim do dia ia lá no rio e meio que se lavava, onde tinha, numa cidade como Jerusalém, que tinha basicamente uma fonte de água, e isso acontecia, e Davi tem acesso àquilo. Então não necessariamente ela está lá para seduzir o rei, ela está lá fazendo o que pessoas fariam precisando tomar banho. E ao mesmo tempo, a gente sabe que ela não é vítima de estupro, porque depois ela participa da farsa com Davi. Ela manda avisar que está grávida, e tem uma série de outras coisas que me parece que ela consente com o que acontece aqui. E quando Davi vê quem é Batseba, ele mandou procurar saber. Veja,
já não é nada inocente mais aqui. Do momento que aquele olhar, ele quis no momento que ele quis o conforto, e agora ele olha, o processo de degradação já está em curso. Primeiro ele manda saber, mandou alguém. Davi sabe como não sujar as mãos. Ele já tem um plano aqui. E quando chega a informação, e essa informação é interessante, ela é filha de Eliã e esposa de Urias. Abra comigo 2 Samuel 23, 24. Segunda Samuel 23, 24. Se você tem uma Bíblia aí, abre aí. Abre aí, esse texto é muito interessante. Eu quero mostrar para vocês quem é Eliã e quem é Urias dentro do palácio, dentro da... Se você olhar 2 Samuel 23, versículo 8, começa uma sessão. Diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Está vendo? Versículo 8. E ele vai falando quem é, Jabezão, Eleazar, Samá, e vai falando o que cada um fez. Até que ele chega no versículo 24 e fala quem são os 30. Já ouviram falar os 30 de Davi? É o pelotão de elite. É o Pelopes. Ou Pelopes não, é o BOPE. É o BOPE de Davi, não é tropa de ele, está aqui. O Nascimento vai estar aqui, no Capitão Nascimento. Se você olhar os nomes que aparecem aqui, me fugiu o versículo aqui, mas vai aparecer Eliã. Procura aí para mim, vai aparecer Eliã. E olha o versículo 39. Quem é? Quem é? No 39. E o Tita Urias. Olha com quem Davi está mexendo. Ela é filha de um dos 30 e ela é casada com outro dos 30. Ele conhece esses caras. Eu vou falar pior. Eliã, esse que aparece aí, quando você olha a genealogia dele, ele é filho de Aitofel, que era o principal conselheiro do rei. Então, essa moça é neta do conselheiro, filha de um dos 30 e esposa de um dos 30. Davi sabe exatamente a gravidade do que ele está fazendo. Abre um parênteses aqui. Eu já ouvi gente falando que os servos de Deus só pecam sem querer. Ups! Nossa! Não é? Só sem querer. Não. Porque quem peca querendo, não tem salvação. Meu amigo, vamos ser honestos aqui. Todos nós aqui já fizemos coisas erradas, às vezes muito erradas, sabendo que eram erradas. Pior, Davi, se foi Davi mesmo que escreveu o Salmo 1, é aquele que diz que meditava na lei de dia e de noite. E é na lei que diz assim, Êxodo 20, 14, não adulterarás. Ou pior, ainda não teve o adultério. Êxodo 20, 17, nessa lei que Davi medita diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. E se Davi medita na lei de dia e de noite, é em Deuteronômio 22, 22, que está escrito assim: se um homem for surpreendido deitado com uma mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Davi não só sabe que ela é mulher de outro, ele conhece o outro, conhece o marido, conhece o pai, conhece o avô, sabe quem ela é, sabe as consequências. E aí eu lembro do momento rock and roll da academia do Glaucio. Vocês já pegaram lá vocês que fazem lá no Glaucio comigo, aquela música, as músicas do Glaucio, elas têm em looping, né? O Glaucio tá aí, não? Cadê? Sumiu já? Tá aí. Cadê o Glaucio, né? A primeira é Jump, mas não vem ao caso aqui, não é? Já ouviu Jump lá, Marcela? Já ouviu? Começa lá, fala, nossa, música nova hoje, né? Mas tem uma música que toca de vez em quando, Glaucinho, que eu e o Felipe Café, a gente fica cantando junto, você lembra? Ela é assim:
I want it all, I want it all, I want it all, I want it now. Não é isso? Conhece? Você sabia que falava isso? Não? Eu quero agora. Quer dizer, eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. E eu quero agora. Isso é a música que Davi compôs. Não? Ele era músico, né? Foi registrado aí. É o salmo proibido de Davi. Né? Eu quero, eu quero, eu quero e eu quero agora. E esses são os olhos do rei. Termina a cena 2. E agora na cena 3, na cena 2, nos é introduzida Batseba e agora chega para a cena 3. E a cena 3 é uma cena de ação. E eu estou chamando de, nas ações, é o primeiro ato. Vai ter 3 atos. São 3 cenas com 3 atos. Então nós vimos o coração, nós vimos os olhos, agora nós vamos ver a ação. E o primeiro ato é o ato do adultério em si. Versículos 4 e versículo 5 dizem assim. Mais uma vez, Davi mandou que a trouxessem. E se deitou com ela. E agora vem informação interessante do texto. Que tinha acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi. Observe que ela está no jogo. Dizendo que estava grávida. Davi, ele sabe aprontar sem sujar as mãos. Ele manda perguntar, ele manda trazer, ele traz ela ao seu palácio e ele com ela realiza o seu desejo, vendo que era uma mulher bonita. Só um parênteses aqui. Davi era casado também, não com uma, mas com algumas mulheres. Então, e ele como rei, era um período que, embora não fosse plano de Deus, era meio que comum que o rei tivesse várias esposas e concubinas. Ele podia ter a mulher que ele quisesse, desde que não fosse casada. E ele tinha algumas mulheres. Mas o texto menciona, talvez por isso que ela estivesse tomando banho, a improbabilidade do que acontece aqui. Ela tinha acabado de se purificar da sua impureza de menstruação. Tinha terminado o ciclo dela. E se você conhece o mínimo de biologia, e eu acho que naquela época eles conhecem também, por isso essa informação, a probabilidade de alguém engravidar tendo relações logo depois da menstruação é muito pequena. O ciclo da mulher normalmente dura de 10 a 15 dias para chegar na fase da ovulação e depois inicia o processo é um óvulo por mês e normalmente não logo depois. Turma, é interessante que nesse texto aqui, Deus ainda não aparece. A pessoa de Deus não é mencionada ainda, ela vai ser mencionada. Mas Ele está aqui. Ele está vendo as circunstâncias. Ele está controlando as circunstâncias. E contra todas as possibilidades, eu vou falar para você, Deus ele prefere que o pecado apareça, mesmo que isso manche a reputação do seu povo, do que o pecado fique escondido. Deus, ele quer que o seu... Nós vamos trabalhar isso na aplicação, mas o povo de Deus, ele é um povo realmente pecador. E quando não é povo de Deus também. Há diferenças no trato de Deus, a gente vai trabalhar no final, mas contra todas as possibilidades, o pecado vai aparecer. Aliás, foi Jesus quem disse, Mateus 10, 26, portanto não tenham medo deles. Jesus diz o seguinte, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Tudo o que aconteceu vai ser revelado. E quando se trata do povo de Deus, sempre chega o dia em que dá ruim. Sempre chega. Pode esperar uma vida toda, mas chega.
Deus é o soberano que está vendo tudo aquilo. E está vendo que Davi participa da jogada, mandando mensagem, mas está vendo que a moça participa também. Ela vai lá e manda mensagem, fala, e aí? Estamos juntos nessa, engravidei. E esse é o primeiro ato de Davi, um ato vil, o adultério. O adultério em relação a Urias. Ele roubou a mulher do amigo, ou do seu soldado mais leal. Esse é o primeiro ato. Vamos seguir. Há um próximo ato. Não bastasse o adultério. Na próxima cena agora, então, termina o adultério, ela está grávida, vem o próximo ato, que eu estou chamando de cena 4. O segundo ato, que é o assassinato. Veja, eu só quero lembrar que eu estou falando do rei Davi, ok? Não estou falando de Herodes, não estou falando de Hitler, estou falando do rei Davi. E o próximo ato do rei Davi é o assassinato. Versículos 6 a 10 dizem assim. Em face disso, da gravidez, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Nossa, que rei legal, né? Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Que amigão Davi, hein? Mandou um presente, um vinho, fundizinho, chocolate, perfume. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou para Urias: depois da viagem que você fez, Urias, por que não foi para casa? Com a gravidez e todo mundo ia descobrir o que tinha acontecido, 9 meses depois, ou antes disso, na verdade, Davi elabora um plano. Opa, emergência. Manda trazer Urias e faz com que Urias, assim, com esse papinho, e aí, como que está a batalha? Né? Urias deve ter... Está tudo bem, né? E fala, agora, Urias, campeão, vai dormir em casa. Vai lá, vai em paz. E depois de 9 meses, a ideia é que ninguém ia saber com certeza quando aconteceu. A esposa de Urias ia ter um filho, e todo mundo ia pensar que o filho era de Urias, e Davi ia falar, ele fez o que ele quis, se saiu tá tudo bem, e a vida que segue. E agora beleza, já consegui e tudo mais. Tem uma frase que eu tenho dito, que vale para você, mas vale para mim, e vale para Davi também. Lendo a Escritura, tem me chamado a atenção de que Deus, na forma como Ele lida com as pessoas, Ele muitas vezes permite que a gente faça o que a gente quer. Então a minha frase é assim: faça o que você quiser. Eu posso sair daqui e matar 30 pessoas? Pode. Eu posso sair daqui e ir para o bar e me acabar ali? Pode. Faça o que você quiser, mas tem a segunda parte. A frase é assim: faça o que você quiser, mas assuma as consequências. Pastor Jairo Cáceres, que é muito mais refinado do que eu, a frase dele, eu não sabia que ele tinha uma frase parecida, ele diz o seguinte: você é livre para fazer as suas escolhas, mas você não é livre para escolher as consequências das suas escolhas. E Davi toma a decisão, quero adulterar, estou nem aí, gostei, achei bonita, sou o rei. Faz o que você quiser. Só que agora tem consequência, a moça engravidou. E aí você traz o marido, e o marido simplesmente, ele não quer. Ele simplesmente não quer ir para casa. E agora, veja, o próximo slide vai mostrar um pouquinho por que ele não foi para casa. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre.
como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro, Davi, por teu nome e por tua vida, Davi, que eu não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. Davi não para. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Sabe por que Urias não foi para casa na primeira vez? Porque Urias é um homem fiel. Fiel ao compromisso que ele fez de servir Davi e de servir Israel. E vou falar pior: Urias nem é judeu. Ele fez o compromisso e ele está disposto a levar o compromisso de defender o povo de Deus até as últimas consequências. Inclusive, deixando de ter um prazer para se concentrar na sua responsabilidade, que é estar na guerra. E Davi tenta mais uma vez, veja, sem nenhuma sombra de arrependimento. Ele fala: você não dormiu em casa? Por quê? Um dos comentaristas diz que talvez nesse porquê de Davi, tivesse até uma indicação, assim, um sarcasmo. E aí, você não foi homem para dormir na sua casa? Não sei se tem esse nível de precisão, mas Davi fala: como assim você não foi para casa? E ele traz Urias de novo e embriaga Urias. E Urias bêbado é mais fiel do que o Davi sóbrio. Urias bêbado é mais fiel às suas responsabilidades do que o rei de Israel na sua plena faculdade mental. Porque é isso que o pecado faz conosco. Ele nos torna pior do que a pior pessoa lá fora. Você começa a ler o texto e vai vendo o que Davi faz. Cara, vai dando uma revolta. Não vai acontecer nada com esse cara. Ele vai fazer isso mesmo. Mas nada que está ruim aqui nesse texto que não possa piorar. Porque o segundo ato chama assassinato. E olha o que acontece aqui na cena 4, ainda na manhã seguinte. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe. E o texto diz: por meio de Urias. Urias leva essa carta aqui para o general. Nela, na carta, escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias num lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. Alguns. E morreu também Urias, o hitita. Davi escreve uma carta, dá na mão de Urias e fala: eu já sei o que eu vou fazer. Escreve na carta: olha, Joabe, general, põe Urias onde você sabe que quem está ali vai morrer. E quem já lidou com questões militares sabe disso. Tem situação, às vezes no pelotão, ou tem missão em que vai ter baixa. O dia D foi assim. No dia D as pessoas morriam no treinamento, porque já sabia que ia ter muitas baixas na invasão ali da Normandia. Tem treinamento que a pessoa vai para morrer e muito mais missão real. E Davi então escreve uma carta. Era costume naquela época a carta real e lacrada, com o símbolo do rei, para que ela não fosse aberta por ninguém, a não ser pelo destinatário. Então é muito provável que Urias leva a carta com a sua sentença de morte, sem sequer saber o que está acontecendo. E sendo um bom soldado, Urias vai, entrega a carta, obedece a Joabe, vai para onde sabe que vai morrer, e diz o texto que não só Urias, mas alguns oficiais morreram também. Davi está disposto a sacrificar seus melhores homens para manter o seu pecado encoberto.
E assim termina a cena 4. Chega agora a penúltima cena, e se não bastasse um adultério e um assassinato, a penúltima cena é o terceiro ato, que é o roubo. Eu vou ler rapidamente essa parte, não quero comentar essa daqui, dos 18 a 24, só para deixar lido para vocês. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabia que eles atirariam flechas da muralha? Então Joabe sabe que ele fez um ataque que militarmente é questionável. Mas olha o que ele diz. Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jebusete, não foi uma mulher que da muralha tirou-lhe uma pedra de moinho e ela morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo, Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe havia lhe mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E aí vem a informação: e morreu também o teu servo Urias o hitita. Resposta de Davi agora. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Mano, isso é Davi, rei Davi. Reforça o ataque à cidade até destruí-la e ainda insistiu que o mensageiro encorajasse Joabe. Vai lá, Joabe, isso é dos nossos. Mas o terceiro ato não é o assassinato, agora é o roubo. Olha lá. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Chama o roubo, porque agora Davi rouba a mulher do falecido. Me chama a atenção, né, nessa frase que Davi diz aqui: a espada não escolhe a quem devorar. Quando você olha a história toda, você fala, essa é a mensagem que o rei queria que ficasse oficial. Olha, puxa, morreu Urias. Nossa, que azar, né? Bem ali, Urias, não é possível. Nossa, mas a espada é assim. Turma, Davi se tornou um homem desprezível. Desprezível. O pior dos piores. Manda encorajar Joabe. E agora, então, depois que Joabe é encorajado, continua lá. Você está indo muito bem, obrigado. Valeu, campeão, te devo essa. Quando, então, Batseba sabe que Urias morre, diz o texto que ela chorou por ele. Eu não sei como foi esse choro, a Bíblia não revela. Eu tenho vontade de descobrir. Se foi um choro real, se foi um choro fake, se foi um choro misturado com dor e alegria. Mas o texto diz, eu não sei como foi. Eu sei quanto tempo foi. Porque o texto diz, passado o luto. E quando você olha os costumes de Israel do período do Antigo Testamento, o luto durava o período de uma lua. 29,53 dias. 30 dias depois, Davi pega essa moça e coloca no seu grupo de esposas. Vem cá, fica ali, ó, você está ali. Né? Essa questão dele ter colocado Batseba no seu grupo de esposas, o Dr. Robert Bergen, ele comenta assim: Davi pode ter alegado que estava assumindo a responsabilidade legal do levirato, já que Urias era um estrangeiro que não tinha nenhum parente próximo morando em Israel. Assim, Davi teria assumido a responsabilidade vitalícia de cuidar das necessidades da viúva de Urias e, na lei do levirato, seria obrigado a gerar um filho
para criar uma descendência a fim de preservar a linhagem familiar do falecido. Segundo o comentarista aqui. Tal pretexto faria com que as ações de Davi para com Batseba após a morte de Urias parecessem verdadeiramente nobres e seria uma boa explicação para o nascimento de um filho. Davi quer sair bem na fita, segundo essa perspectiva. Olha, como o Urias faleceu e eu sou tão legal. Eu vou pegar a esposa dele, coitada, vou colocar no meu grupo de mulheres, vou ser obrigado a ter um filho com ela para que o nome de Urias seja preservado. Não precisa me agradecer. Eu sei, obrigado. Eu sou bom mesmo. Na real, como diria o Val, com o caminho desimpedido, Davi fez o que ele queria. Ele roubou a mulher do amigo. E foram essas as 5 cenas que nós lidamos até o momento. Cena 1, o coração do rei, um coração que quer o conforto. Cena 2, os olhos do rei procurando aquilo que o seu coração deseja. Cena 3, o adultério. Ele deita com a mulher do próximo. Cena 4, o assassinato, ele manda matar. E cena 5, o roubo da mulher. Se o texto terminasse aqui, turma, esse capítulo seria um desespero. Você fala, não é possível. Esse é o rei Davi? É. Mas eu não lidei com a última frase que está no capítulo, que está nesse versículo 27, e é o texto que vai trazer para a gente a última cena que eu estou chamando o Deus que tudo vê. Porque o versículo 27 não fala só de Batseba ir para o harém de Davi. Pela primeira vez aparece um personagem aqui que estava meio que escondido na passagem. E a cena diz assim: passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. E agora vem a frase. Mas, tem um mas, começa com um mas. Não está tudo bem, não, tem um mas aqui. Mas o que Davi fez desagradou ao ou o Senhor. Olha, eu não tenho como expressar tudo o que está envolvido nesse, mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Mas eu quero falar algumas coisas sobre essa pequena frase que está aqui. Turma, o texto mostra que Deus sempre é um Deus presente e que tudo vê. Aliás, foi Salomão, que por acaso é um dos filhos de Davi com Batseba, quem escreveu Provérbios 15:3. Salomão, que depois lá na frente vai ser filho desses dois, disse assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente maus e bons. É um filho deles que percebeu isso, talvez da história dos próprios pais. Deus está observando todas as circunstâncias, todas. Parece que não está na história, na sua história, na minha história, na história de Davi, mas ele está lá. Não há nada que escape à soberania e ao conhecimento de Deus. Nada. Nenhum ato de justiça, mas nenhum ato de injustiça. E desde o primeiro versículo, quando você observa as motivações de Davi, que eu trouxe para vocês, nós só conhecemos essas motivações porque a forma como o texto é narrado é alguém que viu dentro de Davi. Nesse texto inspirado por Deus, Deus já sabia o que estava acontecendo ali. Mas é um texto que não fala só do que Deus vê, fala da avaliação daquilo que Deus viu, fala que desagradou a Deus. Deus faz um juízo moral do que acontece aqui, porque Deus, ele é um juiz, e ele é um juiz santo. Ele está avaliando as ações morais do seu povo e dos de fora. Ele está vendo e ao ver ele está avaliando. Mas
Quando diz que Deus viu Davi, o que Davi fez, isso desagradou, mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Ah, Davi, o rei, o grande, o homem segundo o coração de Deus, não interessa, ele viu e isso o desagradou. Diz também, essa frase para mim, que Deus se importa. Ele se importa com a realidade. Ele não é um Deus distante, não. Ele vê e ele se importa. Ele intervém de vez em quando porque ele se importa. E quando você olha a sequência do capítulo, ele não só vê tudo, é um juiz, se importa, não faz acepção de pessoas, mas mostra que Deus, ele é paciente. Ele está vendo tudo isso, mas ele não é passivo. E todos nós, nos nossos erros e pecados, temos a tendência de confundir longanimidade, paciência com passividade. Ou com aprovação, às vezes é pior. Olha, eu estou fazendo o que é errado. Não está acontecendo nada, Deus está do meu lado. Não, não está. Ele só está esperando o momento certo. Porque a gente vai começar a lidar depois com a confrontação, a disciplina pesada de Deus com Davi. Pesada. Mas vai lidar também com a restauração que Deus traz para Davi. Mas por hora a gente vai lidar hoje com a queda. O Deus que viu. E eu quero terminar então fazendo 3 grandes aplicações sobre a queda de Davi. Primeiro, essas foram as cenas, né, que eu trouxe para vocês, o coração e os olhos do rei, e depois as 3 ações, o adultério, o assassinato e o roubo. E depois Deus nessa história toda, foi isso que nós lidamos. E eu quero fazer a aplicação, primeira aplicação, sobre o que na teologia nós chamamos de pecado. Turma, nós vivemos num mundo em que o pecado atinge todos nós. Quem não sabe o que é religião, quem é o rei que Deus escolheu? Todos nós. A Bíblia diz, categoricamente, todos pecaram. Não só gente ruim. A gente tende a achar que o pecador é o outro. Não, todos. Romanos capítulo 4, Paulo vai falar de 2 personagens que os judeus tinham muito orgulho. Abraão e Davi. E aí, por acaso, Davi tem esse episódio de Batseba, por acaso Abraão é aquele que mentiu para salvar sua pele e colocou sua esposa no fogo. Ó, se vira, essa é minha irmã. Aqui, mas são os grandes heróis. E ele vai dizer, ninguém é justificado por obras. Romanos capítulo 4, essa é a tese. Todo mundo só é justificado pela fé. Porque as obras que nós temos para entregar diante de Deus é só maldade. E os servos de Deus são pecadores também. E mais, o problema não são as nossas ações, a priori. A gente comete ações que ofendem a Deus porque o problema vem antes. Está aqui. A gente só não expressa isso toda hora. Mas o que eu faço é consequência daquilo que eu sou e daquilo que eu penso. E mais, é o coração que comanda os nossos pés, o nosso corpo, a nossa boca. A própria Escritura diz que a boca fala do que está cheio o coração. É como se a boca fosse um chafariz. O que vai ser jorrado do chafariz? A água que está lá no poço. E essa é a realidade que o texto apresenta, em primeiro lugar. Mas a realidade, o texto não apresenta só essa realidade, ele apresenta um Deus que, como já falei, que tudo vê. Em Davi, e desculpa, no Pedro, em todos nós aqui, ele vê. E é um Deus que é por natureza justo. Se Deus é justo, ele é um juiz, e ele vê maldade, um juiz, ele tem que agir contra a maldade, senão ele não é um bom juiz. Nada escapa da soberania de Deus, até o que acontece com Davi, Deus está no controle. Mas nada escapa do juízo também. Conforme Deus nos dá as nossas responsabilidades, nós vamos responder por elas. E a última aplicação que eu quero fazer, e essa é importante para nós aqui, eu já estou terminando.
Este texto e o próximo capítulo é um grande chamado ao arrependimento. A história de Davi é a história... Vocês vão ver, quando eu trabalhar a disciplina de Deus com Davi, semana que vem, cara, vocês vão ver que dá vontade de sair correndo. O que acontece com Davi, vocês vão ver, é uma confrontação de um profeta. Davi vai falar que naquela confrontação, que se uma pessoa fez determinada coisa, devia pagar 4 vezes mais. E pela morte de Urias, Davi vai pagar com a morte de 4 pessoas próximas, sendo 3 deles filhos dele. 3 filhos. Ele vai entregar 3 filhos à morte por ter matado 3 filhos. 3 filhos. E depois mais uma pessoa próxima vai morrer por causa dele também. E é um chamado arrependimento, porque se Deus não poupa Davi... Desculpa, turma. Eu e você não somos Davi, não. Se Deus não poupou Davi, o grande rei Davi... Mas eu quero terminar dando um spoiler para vocês. De como a gente vai terminar a série. Pode? 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 Não é o Breno, né? Não. Porque você ia falar, não chorou comigo, né? Mas não é. Abra comigo Mateus capítulo 1, versículo 6. Mateus capítulo 1, versículo 6. Eu quero dar o spoiler aqui. De como nós vamos terminar essa série. Pode já dar o spoiler no primeiro dia? Pode. Vocês assistem até o final depois? Mesmo dando spoiler? Pode? Assistem o processo. Mateus capítulo 1, versículo 6. Dá uma olhadinha em Mateus 1, como ele começa. Esta é a genealogia de Jesus, filho de Abraão, ou filho de Davi. É o contrário, filho de Davi primeiro. Essa é a história de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele vai falar, então, Jesus, o Messias, de quem que Jesus veio. Versículo 6. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Sabe o que tem aqui, turma? O fato de Davi ter tido mais filhos com Batseba, ou ter tido Salomão, vai mostrar que no fim da história Deus vai perdoar Davi. E Deus vai perdoar essa situação, e até o nome de Urias aparece aqui. Deus usa esse episódio de forma didática, registra na genealogia de Jesus, para lembrar que sim, o pecado está lá, ela foi mulher de Urias, está no texto. Mas o pecado está lá, mas a graça de Deus também está nesse episódio. E a gente vai lidar com isso semana que vem. Então, para não deixar vocês que estão nos visitando, estão convidados a voltarem semana que vem. Mas sem resposta sim, o Deus que julga é o mesmo Deus que salva. E Ele enviou o Filho dele justamente para salvar pecadores. Se você é bonzinho, mas é para pecador. Jesus é para pecador. Como Davi, como Batseba e, desculpa, como eu e como você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse texto, que é a palavra de Deus, didaticamente nos ensina o processo de queda, mesmo de um homem de Deus tão grande quanto Davi, que a partir de um coração que deixa de lado suas responsabilidades, se torna esse homem tão vil, tão desprezível, tão detestável nesse episódio. Mas obrigado que o Senhor viu tudo e depois vai agir também com justiça, pesando a mão ali contra Davi e Batseba, mas ao mesmo tempo também, além de trazer sua justiça, trazendo também perdão e restauração. Obrigado que o que acontece com Davi é um grande exemplo de como o Senhor lida conosco. Pessoas que também são vis e desprezíveis. Mas obrigado que o Senhor enviou Jesus para que todo aquele que é arrependido pelos seus pecados, crê no Filho e pode ter a vida eterna. Obrigado por isso, que o Senhor perdoa, mesmo quem não merece perdão. Obrigado por isso e por esse domingo, em nome de Jesus. Amém.